Oi, turma, tô chegando agora, 19 horas, 20 horas e 20 minutos, começando aqui a nossa live, às 20 horas e 20 minutos, como organizado, como programado, e hoje a gente vai falar sobre a Páscoa e sexualidade. O que uma coisa tem a ver com a outra nessa sexta-feira? Chama os amigos, eu começo com a live quando tem 10 alunos na classe. Seja bem-vinda, Paty, seja bem-vinda, Moraes, sejam muito bem-vindos. Comecem a colocar as perguntas. Páscoa. O que é a Páscoa? Felicity entrou, muito bem, obrigada, seja bem-vindo. O que a Páscoa tem a ver com sexualidade e o que a Páscoa tem a ver com astrologia? O que a Páscoa tem a ver com astrologia? E o que a Páscoa tem a ver com a sexualidade? Gente, isso é muito. É tipo um tema que parece assim, spoiler, né? E parece também que eu já falei o começo e o fim. E parece também. É mentira, brincadeira, mas não é brincadeira. Sejam bem-vindos. Momô, seja bem-vinda. Que delícia você aqui, amor, querida. Lilian, seja bem-vinda. Chamem os amigos que a gente vai conversar sobre a seriedade, a gravidade do que é a Páscoa, por que ela é um assunto astrológico e por que isso tem a ver com a sua sexualidade e o que é sexualidade. A gente vai definir tudo, ok? Para começar, enquanto a moçada ainda não chegou, eu começo a live, dar a diretriz da live de verdade, quando tiver 10 pessoas dentro da classe. Nós já temos 4. O que é a sexualidade? A sexualidade é a forma de você vir para o mundo. Uhul! Uhul! Era isso. Sexualidade é a ferramenta para você chegar neste mundo. E é só para isso? Não! A sexualidade não é só para isso. Ela é o chakra básico. E o que é a Páscoa? É a comemoração da lua cheia mais plena do ano, de todos os anos, de todos sempre. Por isso que a Igreja Católica se apropriou de uma data astrológica que já era comemorada antigamente para comemorar a passagem do grande Redentor que foi Jesus. Gente, e hoje eu vou dar um presente incrível. Gente, alguém aqui sabe por que Jesus foi crucificado? Quem sabe escreve aqui, eu sei. Quem não sabe fala, eu não sei. E chama os amiguinhos, chama os amiguinhos. Eu sei porque Cristo foi crucificado, eu não sei porque Cristo foi crucificado. Quem escrever aqui, eu vou falar só depois que alguém me dizer eu sei ou eu não sei. Se já sabe, não preciso contar. Se não sabe, eu posso contar. Cadê a frase? Cadê você? Hoje é astrologia e sexualidade. Astrologia e Páscoa. E isso tudo uma coisa com a outra. Ok? Vamos lá? Alguém perguntou? Ah, que bom! Vamos lá. Ó, astrologia e sexualidade. E aí, o que a gente tem que fazer? Entender que, bom, Jesus morreu. Muito bom. Agora eu vou começar a responder aqui as perguntas que eu vou lendo aqui do ladinho. Jesus morreu, né? A gente fala Domingo de Ramos. Nos Domingos de Ramos ele estava passeando lá através de uma comemoração. Só que alguns dias antes ele entrou no templo dos fariseus, dos faristeus e tal, que eram o templo de se comemorar o estado de comércio, inclusive dos animais. Gente, o primeiro vegano da história foi Jesus. Porque o cara ficou furioso, entrou no templo e ficou muito bravo. Esse texto está na Bíblia, no Novo Testamento, e em Mateus, inclusive, esse estado de fúria do Jesus, ele foi lá e soltou as gaiolas, soltou, abriu, fechou tudo e falou assim: a casa do meu pai não é lugar para se fazer isto. A casa do meu pai não é lugar para se comercializar animais. É uma experiência bíblica. Eu amo quando os coraçõezinhos estão subindo, porque significa que todo mundo está entendendo. Ok. E aí, Estela, daqui a pouco eu posso entrar para você participar do vídeo ao vivo, ok?
Eu primeiro preciso fazer a live por completo. Seja muito bem-vinda, Marta. Seja bem-vinda. A casa do meu pai não é lugar para comércio, foi o que Cristo disse. Fechou? Fechou? Ok. E aí os caras, os políticos da época, ficaram muito bravos. Ficaram muito zangados. E inventaram de fazer uma comemoração chamada Domingo de Ramos, que ele estava lá com os ramos. Tá? Porque, na verdade, era uma prévia para aprisionar o grande Redentor, que foi Jesus. E essa redenção, explicando o que é a Páscoa, tá? Essa redenção, ela foi um processo que foi acontecendo à medida em que ele foi educando os seus discípulos naquela época. E o que aconteceu? Ele estava mexendo demais com a política, dizendo que era muito perigoso, que todo mundo tinha direitos iguais e todo mundo era filho de Deus e que ele também era filho do Deus, do Todo-Poderoso. Né? E ele disse diversas vezes que todos nós éramos. E aconteceu uma coisa muito chata. Gente, calma que eu vou chegar na sexualidade, que é um palito. Quando ele foi condenado, na hora que ele entrou, ele foi condenado à crucifixão na hora que ele entrou no templo e disse que o comércio de animais não era uma coisa certa e que o que eles estavam fazendo era uma coisa muito errada. Então, foi o primeiro grande momento que a humanidade começou a perceber que a humanidade escraviza outros seres e a si mesma. E aquilo mexeu com a política da época, porque isso não era esperado. E aí ele foi condenado à morte. Condenado à morte e foi preso, né? Na sexta-feira da paixão, que é hoje. E olha a paixão. Paixão quer dizer passivo, aquele que está passivo. Nós estamos passivos. Né? Aí a Igreja Católica de Pedro, ela só nasce muito depois da morte do Cristo, tá? E a gente vai explicar do porquê que a Páscoa é uma data. Chama os amigos, quando der 10 alunos, eu vou explicar por que a data da Páscoa é astrológica, ok? Porque a data da Páscoa é astrológica. Seja bem-vinda, Eliane. Eliana, seja bem-vinda, Lili. Seja bem-vinda. Gente, eu esqueci meu óculos, meu pai do céu. Eu esqueci meu óculos. Vamos voltar. Seja bem-vinda, Rita. Sejam bem-vindos todos. Seja bem-vindo, Hassan. Muito bom. O que acontece com esse momento, né? Ele vai condenado na sexta-feira da paixão, que começa aquela peregrinação para que ele possa ser crucificado. Ele vai ser crucificado na sexta-feira da paixão. Eu agora aqui estou me sacrificando no sentido de me expor desse jeito, porque isso gera muita controvérsia, né? Todo mundo pensa que a astrologia não é um assunto da comunicação religiosa e que a religião não gosta de astrologia. Não procede. Nós tivemos uma grande mestra chamada Emma Costé de Mocheville, desculpa, o nome quase falhou. Obrigada pelos coraçõezinhos, fico super feliz. Margarida, seja bem-vinda! Que gostoso você aqui. O que acontece? Quando a gente entende do porquê que a Páscoa é um assunto astrológico, a gente começa a entender um todo muito maior, tá? Então, eu vou começar aqui falando, são 12 meses, gente. No hemisfério equatorial, na região equatorial, são 12 horas do dia e 12 horas da noite. São 12 as cores fundamentais do arco-íris. São 12 os signos. Será que é só coincidência? Quando dá coraçãozinho, eu continuo falando. Se para de dar coraçãozinho, eu paro de falar. Faça um revezamento de coraçõezinhos, que eu amo os coraçõezinhos. Então, vamos lá. Esses 12 é à toa? Não. Você tem 12 signos, 12 ascendentes, né? 12 signos de lua. E 12 vezes 12 dá 144, que são as 144 tribos distribuidoras das informações bíblicas. É ou não é astrológico? E aí, bom, chegou 10 alunos, vou soltar a informação. Quando chegar 12, eu dou nova informação. Cada vez que chega mais aluno, eu dou nova informação.
Muito importante entender, é uma lua cheia. A Páscoa é sempre após a maior lua cheia do ano, sempre. E 40 dias antes é o quê? O carnaval. Carnaval é o quê? Carnevale, que quer dizer festa das carnes, que se fazia antigamente, muito antes do período de Jesus. Tá? Só que o que a igreja de Pedro fez? Pedro é o nome do meu pai, que eu não pude conhecer. O que a igreja de Pedro fez? A igreja de Pedro pegou, observou, né, as bruxas da época, as magas e os magos da época, e percebeu que algumas comemorações eram feitas em períodos de maior luz, que era o quê? A lua cheia, porque naquela época a gente não tinha energia elétrica e era muito caro fazer festa com luz. Então, tem uma sincronicidade que não é um conhecimento científico, é um conhecimento empírico do aproveitamento da luz. Quando tiver 15 alunos, eu dou novas informações. O que acontece? Esse passa então a ser o momento da Páscoa, que Pedro estabelece, o grande colaborador, o grande comunicador de Jesus, Pedro, São Pedro, e ele vai estabelecendo essas datas. O povo cristão está muito escondido, são pouquíssimos, eles eram assassinados e eles eram, então precisavam muito de forças de informações astrológicas para se autopreservarem, porque eles não tinham nada. Né? E muitos dos novos católicos eram judeus convertidos em católicos. Né? E, assim, o que acontece? Começa um litígio que não é nem judeu e nem católico, porque a cultura judaica nunca foi agressiva. Começa com aqueles outros que não são nem religiosos, nem nada. Eles são pessoas que estão contrárias a toda forma de ideia da possibilidade de se pensar de uma forma diferente. O tal do Jesus, esse cara pensava muito diferente. Como assim? Todo mundo pode ser amado, todo mundo pode ser feliz. Esse cara está querendo muita coisa, ele está inventando bola. Então coloquem aí as perguntas conforme elas vão surgindo. Seja bem-vinda, Margarida! Oi! Voltando. O que acontece nesse momento? Começa a se estabelecer e eles começam a se unir sempre para comemorar a morte do Cristo. Eu não vou versar sobre o processo da morte do Cristo, mas vamos lembrar aqui que ela está entre dois ladrões. E o que são os dois ladrões, tá? O Cristo interior e os dois ladrões. É o nosso lado direito e esquerdo. É a nossa dificuldade. Isso é simbólico, tudo na Bíblia é metafórico e é simbólico. A título de quem tem dúvidas, só para entender melhor enquanto não chegam os alunos, vão chamando, gente, porque se não chamar eu não passo a informação. Eu sou maldosa. O que acontece entre os dois, entre o direito e o esquerdo? O que é ladrão? O ladrão é o monopensamento. O ladrão é o pensar de um jeito só. O ladrão é não olhar o todo, né? Por isso que é representada a morte entre dois ladrões. Ela aconteceu de fato? Sim, a história conta que aconteceu. Porém, não é só isso, não importa só o símbolo, importa o que se faz com o símbolo. E o que é isso com aquilo que eu tinha dito já no começo da nossa conversa, sobre sexualidade. Veja bem, esse Cristo nu, que exposto, né, mostrando, atingindo o nosso âmago de sofrimento, mostrando o sofrimento, ele de verdade existiu. Esse cara foi rebelde. Um dia ele entrou lá no templo dos caras que eram donos de tudo, dos políticos da época, e ele mostrou um mundo, porque ele já era muito respeitado e muito amado, ele mostrou um mundo que ia arrebentar com todas as situações da época, ia arrebentar com a Matrix da época. Ele estava literalmente arrebentando a Matrix da época. Então Jesus, ele era um tremendo rebelde, um rebelde amoroso, afetivo, que levava a ideia de amor ao próximo. Bah, ele estava querendo muito, porque aquela época se vendia muito, era briga, guerra e doença e sofrimento. Tá? Então ele estava quebrando um padrão que não interessava ao sistema político da época. Beleza?
Tá, Carmen, mas e astrologia e sexualidade? Sempre tem alguém aí que viu o título e vai ficar perguntando sobre isso. Chamem os amiguinhos, porque é conteúdo de valor, é útil. Para esse momento vai ser bem legal vocês aprenderem sobre isso, inclusive para saberem como levar um norte para suas próprias vidas. Porque quando você sabe o que está acontecendo no inconsciente coletivo, nos medos coletivos, que está muito longe do que a mídia está colocando, você começa a se tornar uma pessoa mais forte. Essa é a realidade. E uma pessoa melhor para você mesmo, tá bom? Então vamos lá. Objetivamente, ele estava dizendo que animais não eram comércio, né? Já é uma tremenda de uma encrenca. É o primeiro vegano da história, é o cara, certo? Alguém concorda, alguém discorda, alguém não está colocando, alguém não está gostando da ideia de falar sobre isso. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Gladys, seja bem-vinda, Avelino, seja bem-vindo. O que acontece? O momento em que ele entra no templo dos fariseus, ele arma briga com os piores da época. E algo precisa ser feito. Vamos dar uma lição para essa moçada, que ele tem multidões que vão atrás dele e nós vamos dar um jeito. Qual era o jeito? Colocar ele entre dois ladrões. Ora essa. Pior que ladrão não tinha, né? Pior que ladrão. Alguém lembra aí o nome dos ladrões? Do Jesus? Pois bem. O que acontece nesse momento? Ele vai a julgamento, que na verdade é exposto. Barrabás, né? Bota Barrabás lá. Ninguém colocou, mas eu lembrei. Bota Barrabás lá. Jesus ou Barrabás? Barrabás. Então, Barrabás vai livre em detrimento de Jesus. Aí vão até conseguir dois ladrões, que são inclusive anônimos. E ele vai preso, vai açoitado na sexta-feira da paixão. Muito bom, Barrabás. Ele vai na sexta-feira da paixão ser açoitado até a morte, que foi o dia de hoje, no caso, para depois ter o sábado de aleluia e o domingo de, né, libertação da alma. Dimas, seja bem, isso mesmo, Dimas. Muito bom. Aí o que acontece? Nesse momento, aquela dor era tão grande e aflitiva para as pessoas que conheceram aquela ideia que as pessoas se encolhem. E então Cristo abre, morreu, né? Pedro abre a igreja cristã. Primeiro é a igreja cristã. Católico é outro processo que acontece depois. Tá? E o que isso tem a ver com a astrologia? Gente, é bem famoso que a lua cheia é a lua da sexualidade, né? É a lua dos amantes, é a lua dos amores. Por quê? Porque a maior distância entre a lua e o sol, toda lua cheia é sempre a maior distância entre a lua e o sol. Então, a lua tem falta do sol e ela reflete a melhor luz do sol. E é por isso que ela está associada à lua dos amantes e associada a momentos de Páscoa. Lá no hemisfério norte é a época que vai acontecer a primavera, né? E próximo do Equador também é um período mais frutífero. Então tem uma questão que é mecânica, que é da mecânica cosmológica acontecendo, que já naquela época era mais observado, né? Como diz o Pai Nosso, que seja aqui na Terra como está escrito nos céus. E o que está escrito nos céus é o seu mapa astrológico. Até aqui, alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode botar a pergunta aqui, ok? Fiquem à vontade para colocar as perguntas. O que acontece nesse processo? Ele mexe com o nosso inconsciente coletivo. Toda lua cheia mexe com a fertilidade das mulheres, mexe com a ovulação feminina e não apenas com a feminina humana, mas de todos os animais. Uau! Agora eu fui pesado, agora eu fui forte. Ela mexe com a ovulação e mexe com a expansão. Isso é tão interessante que no universo vegetal é a época que a gente faz poda sutil. E por que faz poda sutil? Porque tem muita seiva no caule. Mexe com a sexualidade não no sentido genital apenas, não só no sentido da multiplicação das espécies, mas no sentido do prazer, da ascensão, da segurança. Dizem que não é bom comer grãos na lua cheia. Flá, na realidade,
algumas pessoas de verdade, elas não são muito favorecidas com os grãos na lua cheia, porque muitas vezes elas engordam um pouco mais, né? Mas para quem está emagrecendo, comer grãos é bom, né? O dizem não é astrológico, tá? O que não se faz na lua cheia é o quê? O que que se faz na lua cheia? É melhor gravar o que se faz, né? O que não se faz? Fazer poda drástica, não se faz. Poda drástica é o quê? Pá, por quê? Porque você mexe com a sexualidade do universo vegetal, você limita ele, você faz poda sutil. O que que se faz com a lua cheia? Se faz lançamento de produto, se faz divulgação de marcas, se faz o que não se faz, pintura de cabelo não se faz, porque ela pega e depois pode borrar, porque ela não fica uniforme. Ela é uma. Depende, aí você tem que ver sobre cortar cabelo, vem aí a pergunta, né? Cortar cabelo na lua cheia, para encher, tem que ver a lua cheia no seu mapa, porque tem uma lua cheia que é social, coletiva, e tem uma lua cheia que é a do seu mapa. Por exemplo, se você tem a lua em Virgem, a lua fica cheia no seu mapa quando ela passa no signo de Peixes, tá? Oposto ao seu sol, se você tiver o sol em Virgem, por exemplo. Pedro não fundou uma igreja, era apenas uma casa de caminho onde ele escolhe os doentes. Sim, é verdade, Lilian, só que isso é o começo da igreja. Esse é o começo da igreja. É assim, o começo da acolhida da igreja, tá? Igreja é aquele lugar, religião é aquele lugar que religa as pessoas para divulgar os ensinamentos de Jesus, e tantas pessoas foram assassinadas. Muito obrigada pela colocação, Lilian. Adorei. Vamos fazer uma live juntas, né? Ali é o começo do processo católico. Muito obrigada, Lilian. Muito obrigada. Quando ela fica cheia, ela ficou cheia essa semana, e é por isso que tem o processo de Páscoa, que é a lua cheia, chamada a lua rosa, a lua grande, porque é a lua mais cheia. E por que a igreja escolheu a lua cheia para fazer a divulgação da Páscoa? Por quê? Porque é a lua mais popular do mundo. Tudo que você lança na lua cheia tem uma tendência a crescer. E a igreja já sabia disso, porque ela vai se estruturando há 200 anos depois, tá? Obrigada, Lilian, pelo que você colocou, porque eu coloquei no começo da live, acho que você não estava presente ainda quando eu coloquei. O processo é muito elaborado, porque os antigos, eles não tinham televisão, sistema de comunicação, eles não tinham como saber o que acontecer, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada disso. Eles tinham o quê? Observação do céu. E a observação do céu. Ai, querida, abraços, Brechó, querida, linda. Você não tem ideia do que eu tô. Ai, que gostoso ver você aqui. Abreijos. Voltando. Tô aqui no meio da conversa e conversando com os amigos. Seja bem-vindo, Rodrigo. O que acontece, então, depois daquela experiência dele ter sido Jesus, né? Vamos voltar para entender todo o processo. Jesus entrou no templo dos fariseus, disse que lá não era lugar de comércio para animais, disse que aquilo não era o desejo do pai dele, do nosso pai, do grande pai. O cara tinha a pegada de ensinar amor, compaixão, complacência, condescendência, cuidado com o próximo. E aquilo ia contra o modus operandi, porque estava dando um lugar de espaço, inclusive, para o feminino. Jesus foi o primeiro vegano e o primeiro feminista da história. Por quê? Porque lembra quando Madalena chega lá, cheia de história, e o pessoal quer apedrejar a Madalena porque ela, né, foi para a caminha e foi gostoso, e aí ele diz assim, que atira a primeira pedra quem não tenha um erro. Ele já estava cometendo o movimento feminista, porque ele estava dando para a mulher uma posição na sociedade que até então ela não tinha. Mulher e animais eram a mesma coisa. Tanto que se torcia para não ter filhos mulheres. Isso não é só na cultura chinesa agora, não. Isso era na cultura
europeia, isso faz parte da história. Negar a história é criminoso porque nos impede evolução. Isso gerou um sofrimento muito grande para os homens. Qual? A obrigatoriedade de engolirem seus sentimentos, a obrigatoriedade de se tornarem machões e serem aqueles que cuidam e governam e fazem com que, enfim, a mulher seja um objeto. Tanto que é a partir deste pensamento que séculos depois começa aquele movimento, aquela ideia, né, de que mulher boa fica dentro de casa, cuidando das crianças, e mulher ruim monta prostíbulo. Tá? Isso tudo faz parte do processo da história. E por quê? Porque a gente não está conectado no verdadeiro amor pela vida. Porque o amor pela vida a gente não vai fazer esse julgamento. A gente vai aceitar as pessoas como elas são, bonitas, feias, gordas, magras, gostando de sexo ou não. Este momento é muito importante da história. A morte do Cristo não é a morte do Cristo, é o renascimento para uma nova forma de pensar. E o que essa grande conjunção que está acontecendo agora está nos falando? Que é um novo renascimento. Não é mais um único Cristo, são diversos Cristos acontecendo no planeta, para mostrar que a gente precisa mudar a nossa postura, porque foi a morte de muitos e ainda serão muitos mais, né? Que está acordando a gente do quanto todo grande depende do pequenininho, tá? E tem gente achando que as coisas vão voltar a como eram. Não vai voltar. Nada mais vai ser como antes. Nada mais. Nunca mais. As coisas vão mudar. Não apenas do ponto de vista de preservação fisiológica, né? Mas do ponto de vista do quanto eu estou conectado com a outra pessoa lá do lado da China. Aqui, o que isso tem a ver com sexualidade e astrologia, Carmen? Tudo, tudo. Por quê? Lembrando, fazendo uma pequena retrospectiva, a astrologia é o princípio da compreensão dos ciclos. A lua cheia é o maior momento de expansão que o sistema cristão utilizou para fazer a divulgação, para trazer maior número de seguidores, para que estes seguidores pudessem divulgar a palavra. Olha que coisa mais bonita, acho lindo, isso eu acho super romântico, né? É sinistro mesmo, Hassan, é sinistro saber que um homem foi morto, açoitado, destruído e machucado, porque ele tinha uma visão de amor e de afeto. Mas não é muito diferente de muita gente que está por aí. Tem muitos cristos por aí acontecendo. Tem uma pergunta do Hassan. Deu início à era de peixes quando Jesus foi crucificado, Carmen? Exatamente. Exatamente, Hassan. Deu início à era de peixes. Agora nós estamos na era de aquário. E qual é a era de aquário? A era da comunicação simultânea, a era da comunicação e da tecnologia, a era do avanço. Mas vamos voltar para o tema da nossa live. Quem tiver perguntas, mesmo que seja fora do tema, bota aqui que a gente vai continuando. Obrigada pela contribuição, Lília. Obrigada pela contribuição, Hassan. Continuando. E o que isso tem a ver com sexualidade? É que a gente chama de sexualidade só caminha, sexo, papai e mamãe fazendo filhinho ou gente fazendo orgasmo para prazer e pronto. Não, sexualidade não é só isso. Tá? Sexualidade, erotismo vem de eros, tá? Eros quer dizer aquele que vem do amor, o amor erótico, vem de eros, que era o deus lá na mitologia do afeto, aquele que carrega a flechinha, sabe, assim, bonitinho, para acertar o coração. E aonde essa história se desenvolve? No nosso inconsciente. E esse inconsciente, ele está em tudo que permeia a beleza e o prazer, a alegria, né? Claro que hoje a gente vê como erotismo só a coisa da sexualização excessiva do corpo, mas não, gente, ó, vou lembrar aqui uma coisa super simples. Toda flor é erótica, porque ela chama Eros o polinizador, a abelhinha, a vespinha, os voadores em geral, os passarinhos, para fazerem a distribuição do pólen. Olha que coisa linda! E toda flor tem um ciclo. Toda flor tem um ciclo. Toda planta tem um ciclo.
E entender e respeitar isso é muito importante. Quando você olha as coisas só dentro daquilo da experiência do que você viu, você não enxerga o que está por baixo, né? Vou dar um exemplo simples e vou sair um pouco do que é o tema, mas dentro do tema ainda. Certa vez eu estava muito cansada. E eu cheguei na casa do meu cliente, da minha cliente, e simplesmente deitei, porque eu tinha passado a noite inteira fazendo compras para plantar. E deitei no tapete da casa deles para descansar 10 minutos enquanto os jardineiros faziam um serviço. Para quem não sabe, eu sou jardineira também. E foi uma coisa muito incrível, porque aquilo foi um dia de lua cheia que aconteceu. E foi muito extraordinário, porque nesse dia os meninos estavam fazendo uma grande poda de árvore e eu estava dormindo e eu via a seiva que eles estavam cortando lá fora. Eu via no meu sonho. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque o processo ele não é só fora, ele é sempre dentro. Quase sempre vocês estão passando por esses processos, mas vocês não estão conscientes. Estar consciente é mais ou menos como você ligar para alguém que você conhece e tem o telefone. Você tem que ter o número para conectar outra pessoa. Para entender o processo, você precisa ter a informação, que no caso aí o telefonema, é o número que você vai ligar. Tá, Carmen, e o que isso tem a ver com o tema de agora? Primeiro, astrologia é o estudo do ciclo. A lua cheia tem a ver com a Páscoa. A Páscoa tem a ver com a lua mais cheia do ano. E toda lua cheia é a distribuição da seiva no universo vegetal. Fechou? Se fechou para alguém, diz aí, fechou, entendi. Entendi tudo. Se não fechou, diz não entendi nada. Deu início à era de peixes. Alguma pergunta? Agora estamos nessa era de aquário, que é o amor não é mais só sacrifício. O amor é comunhão. O amor é paixão, é cuidado com o próximo. E o lugar onde a gente pode alcançar o nosso Dharma é dentro de casa, porque a grande conjunção aconteceu em Capricórnio. E esse mistureba de informações deve ter gerado um monte de perguntas. Eu quero saber quais foram as perguntas que surgiram aí, gente. Coloquem as perguntas. Quem está na linha, põe as perguntas e sejam muito bem-vindos. E depois multipliquem a live que ela vai ficar no ar. Oi, Flá. Você perdeu o quê? Bota aí o que você perdeu. Você começou quando? A live vai ficar no ar e aí você pode assistir e multiplicar com os amigos. Adri, tem alguma pergunta que você gostaria de colocar? Eu estou aqui para responder as perguntas, gente. Enquanto não tem pergunta, eu vou aqui acompanhando a live dentro do que é o meu roteiro. Tá? É um recorte de muitas informações de uma vez? É um tanto quanto delicado colocar tudo isso dentro de uma única live? Porque fica difícil as perguntas. Mas depois vocês podem ir pro Stories e fazer as perguntas, né? Muita informação. E aí, quando a gente começa a entender que tem um todo que cuida de tudo, e você aprende sobre como lidar com este todo, você para de sofrer desnecessariamente e começa a sentir com respeito. Não recuse seu choro, aceite seu choro. Não recuse o prazer, aceite seu prazer. Aprenda a abarcar isso. Por quê? Porque é respeitar o próprio ciclo. Na lua cheia, nós ficamos mais entusiasmados, mais felizes. Por isso a Páscoa é marcada para essa data, né? E tem lá atrás um motivo que é astrológico. Para quê? Para poder fazer. Lembra que a lua cheia é a maior popularidade? Para buscar fiéis de longo prazo. Tá tudo tão bom que fica sem pergunta. Ai, Adri, que coisa mais linda você falar assim. Obrigada, sou de Câncer. A lua cheia influencia muitas coisas em mim. Marta, a lua cheia influencia todo mundo. Mas é verdade que as pessoas que têm planetas em Câncer, no seu caso é o Sol, elas se sentem mais tocadas, tá? Hoje a lua tá cheia, mas ela tá no signo de Sagitário, ok? Ela tá agora fechando já o ciclo do cheia, começando a entrar na minguante. Eu estava falando da lua cheia porque a lua cheia é a lua da Páscoa. A Páscoa acontece na lua cheia mais cheia do ano. Toda a Páscoa acontece a partir da lua cheia mais cheia do ano, se conta 40 dias antes, que vai dar o carnaval. E é muito legal entender isso. Então, a lua cheia da semana
por convenção, pega o sexta, o sábado e o domingo. Por isso que eu contei a parte da história do Jesus, do porquê que ele foi assassinado. Né? Ele foi assassinado, ele foi rebelde, ele agiu com rebeldia, ele entrou no templo e disse que o templo de Deus não era lugar de comércio, especialmente de animais para assassinato. Então ele estava ali dizendo 3 coisas sérias, que não era para comer o animal, que não era para vender dentro da igreja, daquele templo, igreja não, templo, e que o pai não gostava daquela forma de violência, o grande pai, no caso, o grande criador. Lua em Sagitário tem no meu mapa. Ó, quem tem a lua em Sagitário, né, tá se sentindo muito forte hoje, porque a lua tá fazendo conjunção com a lua natal. Ai, querida Rô, seja bem-vinda. Estamos quase acabando a live e você chegou agora. Tô com saudade de você. Muito bom, muito bom. Alguém tem pergunta? Pode colocar aqui. Eu sei que é muita informação de uma vez só. Estamos ao vivo e você pode chamar os seus amiguinhos para continuar aqui e depois multiplicar essa live, ok? Bom, vamos então fazer a retrospectiva para compreender tudo. O que isso tem a ver com erotismo? Erotismo vem de eros, que quer dizer aquilo que dá distribuição do amor para a vida. E é isso que quer dizer, Carmen? Uau! Eu acho maravilhoso. Então, aprender que erotismo não tem nada a ver com pornografia, tá? Eros era o deus do amor que distribuía o desejo para o mundo. Eros se apaixonou por Psique, que era a humana mais amorosa do planeta. E ela era tão amiga de todos os animais, preservava todos os animais, cuidava de tudo, que ela começou a produzir em Eros o desejo de algo. E Psique, o que é? É a alma da Terra. É a alma da Terra. Então, tudo tem um processo simbólico. Isso é anterior a Jesus. Tá? A igreja cristã se apropriou de um conhecimento para ajudar a buscar novos seguidores para o que veio a ser os seguidores de Cristo. Isso foi muito legal. Por quê? Porque pegou aquilo que era considerado pagão e permitiu que mais pessoas pudessem conhecer a palavra. Porque lá na cultura pagã não é que mulher tinha lugar no espaço, não. Não vem com essa fantasia, não, gente. O babado era bem violento. Sexo, até a Virgem Maria acontecer, era na base da violência. Toda criança nascia à base de estupro. Era difícil essa coisa do relacionamento. Mulher não era pessoa na sociedade de modo geral. Só os homens é que decidiam na sociedade. Então agora nós estamos indo para um novo momento, que é a possibilidade de homens e mulheres caminharem de verdade de mãos dadas. Tanto a mulher entendendo o sofrimento masculino, quanto o homem entendendo o sofrimento feminino. Olha como o negócio é muito profundo. Por que isso tem a ver com sexualidade? Isso tem a ver com sexualidade. Obrigada, Rô. Eu também amo as nossas aulas. Isso tem a ver com sexualidade porque quando o homem tem o seu direito ao sentimento e a mulher tem o seu direito à iniciativa e ambos caminham em comunhão, um cuidando do outro, nós criamos uma sociedade mais forte. Carmen, e como fica a homossexualidade? A homossexualidade é o amor de Eros, é o amor do erotismo, mas se a gente quer construir família para procriação, precisa de um homem e de uma mulher, ok? Então, homem com homem, mulher com mulher, é o amor